Então o meu tema é este. Crescer e crescer, comunicação 2. Quero saber mais. Eu também quero. Você quer saber mais? Quer. Então, vamos juntos. Já falamos aqui o que é comunicação, o que é permuta, o que é troca. Já demos aqui a distinção entre comunicação e informação. E hoje eu quero retomar. Algumas palavras são recorrentes e podemos retomar. Outras são novas. Mas quero trabalhar aqui hoje o processo comunicativo, o processo da comunicação. E é um processo bastante amplo, bastante verticalizado, bastante horizontalizado, bastante complexo, bem profundo. Fique conosco. Vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Tenho certeza disso. Eu quero falar de comunicação espiritual, eu quero falar de comunicação ontológica, eu quero falar de comunicação genética, eu quero falar da comunicação intrapessoal, eu quero falar da comunicação interpessoal e eu quero falar da comunicação extrapessoal. Mas que tanta coisa! É mesmo. É mesmo. A comunicação é ampla. A comunicação é um todo. E nós já aprendemos que o todo é mais do que a soma das partes. Mas não é porque o todo é mais do que a soma das partes que não devamos estudar as partes. Que não devamos decompor o todo em suas partes constituintes e estudá-las e depois remontar esse todo, reconectar essas partes para formar um todo. E isso é importante para que saibamos, entendamos e conheçamos o que nós estamos fazendo e dizendo e operando dentro do grande modus faciendi da comunicação e dentro do sob o modus operandi da comunicação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, comunicação espiritual. Em primeiro lugar, comunicação espiritual. Existe isso? Existe. Existe até livro sobre inteligência espiritual. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Entenda que o primeiro passo da comunicação, aliás, de todos esses itens que eu já falei aqui, comunicação espiritual, ontológica, genética, intrapessoal, interpessoal e extrapessoal, a que mais se usa é interpessoal. É interpessoal. Na igreja, comunicação interpessoal. Na escola, comunicação interpessoal. Na empresa, comunicação interpessoal. No clube de futebol, palestras sobre nosso relacionamento interpessoal, que implica comunhão, ou digo, comunicação interpessoal. Comunicação interpessoal. Mas vamos guardar uma coisa. Para que a comunicação interpessoal seja eficiente e seja perfeita, nós precisamos das outras partes para formarmos o todo. Mas o que é comunicação espiritual? Em primeiro lugar, na visão cristã, dentro da macrovisão cristã, dentro da teologia cristã, o homem é criação de Deus. Deus criou o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, só o fato de a vida ser um dom de Deus e a vida humana ser este dom de Deus, só isto aí, nesse momento primordial desta criação, já está estabelecida a fonte da comunicação, da interação, da comunhão, do relacionamento homem-Deus, Deus-homem. O que só se tornou possível por
causa do grande amor, da vontade, do propósito, da determinação do próprio Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, presciente, nosso Pai. Então, só o fato de sermos criados pelo Senhor, ali já está estabelecida a comunicação. E a Bíblia diz que havia comunicação. Adão, Jeová, Adão, Elohim, Elohim, Jeová, no jardim do Éden. Pense nisso aí. Claro que eu não vou esgotar toda a profundidade do tema, mas pense nisso, comunicação espiritual. Mas além disso, você sozinho e sozinha, você tem o seu enlevo espiritual, o seu comunicar-se com, uns dizem assim, com o eterno, ou com o divino, com o espiritual. Você tem essa comunhão com Deus, com Elohim, com Yahvé. E mesmo, eu chego a dizer aqui, não vou entrar nos detalhes, mesmo aqueles que não têm uma vida mais afetiva e efetiva com o Criador, mesmo assim, eles têm uma vida espiritual, ainda que maneira, mas eles têm uma conexão com o mundo espiritual, porque eles são originariamente espirituais. Mas aí vem um segundo momento, a comunicação ontológica. Que comunicação ontológica é esta? Essa comunicação ontológica é a comunicação com o ser, porque ontológico vem de ontologia, não é antologia. Antologia é coleção de flores, de antos, do grego, que é coleção de flores. Antos é flor, no grego. Mas aqui é ontologia, que vem de ontos, que quer dizer o ser. Ou seja, é o ser enquanto ser. É o estudo do ser enquanto ser. Isto é questão de filosofia. Estou aqui agora recorrendo o referencial teórico da filosofia. E aí o seguinte, este ser humano, começa a existir quando? Quando ele começa a existir? Quando ele já tem o seu CPF, o seu RG, foi registrado em cartório? Aqui, para nós, na nossa visão, não. Ele é um ser desde o momento da concepção. Não, ali ele é em potencial. Eu aqui entendo e me permita pensar assim, me permita ter essa opinião, salvo melhor juízo, com uma certa lógica, que a partir do momento da concepção e que a mulher comprovou, fez o teste e comprovou que concebera, que engravidara, então aquela célula, meramente uma célula, já é um ser. A sementinha que dormia, que estava armazenada, foi ativada, foi acionada e começou a germinar. E aí virou um zigoto. E do zigoto chegou ao embrião. E do embrião chegou ao feto. E do feto chegou ao bebê. E o bebê nasceu. Então esse bebê já é um ser que veio de um ser chamado feto, feto que veio de um ser chamado embrião, embrião que veio de um ser chamado zigoto, e um zigoto que veio de uma célula que fora concebida. Professores de biologia, vocês que estão acompanhando aqui, por favor, entre no canal e comente sobre isso.
Você pode até dizer que eu estou exagerando, que eu estou fazendo uma regressão biológica, uma regressão genética, e que a genética não dá respaldo sobre isso. Mas então entre lá, comente. Fale se tem lógica sobre isso ou não tem. Se você que é biólogo, que tem todo um referencial teórico, tem autores e mais autores, prêmio Nobel da genética, da biologia, fale sobre isso lá no canal. Porque na minha visão aqui, na minha opinião aqui, esse ser já nasce lá. Então por isso que a comunicação ontológica já está lá. Por quê? Porque esse ser, depois de 8 semanas, ele começa a se mexer no ventre da mãe. Depois de 16 semanas ou 17 semanas, a mãe já percebe, porque com 16 diz a literatura sobre o assunto que a mãe ainda não percebe os movimentos. Mas depois da 18ª, 16ª, 17ª semana, ele se move e a mãe já percebe. E a partir dali, os movimentos só vão aumentando. Às vezes a mãe até se assusta com o movimento do filho no seu ventre. E é claro, com a evolução da ciência e exames e mais exames, já vai saber se é homem, se é mulher e etc. Como é que está se desenvolvendo bem, está crescendo bem, está tudo normal. A ginecologia trata de tudo isto. Então a comunicação já existe lá. Quando ele se mexe, quando houve a concepção, a mãe já ficou, a partir dali, ela ficou tão entusiasmada, ela ficou tão prazerosa, ela ficou tão feliz. E ao mesmo tempo começou a entrar em um estado de ultrassensibilidade, ela fica ultrassensível. O que é isto? Comunicação. E aí todas as suas emoções, as suas alegrias, tudo aquilo que vai acontecer com ela, o filho que está no seu ventre também vai participar, vai sentir, vai reagir. Tanto é que, dependendo da situação, se for uma reação muito drástica, às vezes o feto pode ser afetado a ponto de não suportar e morrer. Isso é uma comunicação, esse dualismo. Mas tenha, e quando eu falei a questão genética, olha aí, por quê? Porque eu falei na concepção, ao mesmo tempo que ela é ontológica, ela também é genética. E depois vem a comunicação intrapessoal.